aconteceu uma coisa muito rara na minha Sim. carreira. Eu entro na TV, era um concurso, a TV Manchete estava abrindo, então eram 1.500 fazendo uma prova, passaram 60 para fazer um curso e só 2 pessoas foram para repórter, eu e uma garota. Eu não ia para o esporte, eu não queria ir para o esporte. Mas ela não entendia nada de esporte, eu entendia muito de esporte, gostava de esporte. Então me botaram no esporte. E para ser repórter, e logo, de cara. E aí eu sou contratado em janeiro de 84, e em junho tinha a Olimpíada de Los Angeles. Os repórteres mais famosos na época, etc e tal, os principais, eram caras de futebol. E eu era um cara que eu conhecia os outros esportes, eu gostava dos outros esportes também, eu falava idiomas, os outros não falavam. Então, eu vou para uma Olimpíada muito cedo, com 6 meses de profissão. É uma coisa assim, absurda, digamos assim, na carreira de um jornalista, né? Eu começo a viajar muito cedo por causa disso. E eu me lembro dessa sensação ainda de uma certa insegurança Isso. Em fazer. Eu não era uma coisa que eu acho que eu dominasse fazer reportagens, entendeu? Eu usar bem um texto. Era uma coisa que eu ainda estava... Eu acho que a primeira reportagem que eu gosto, que eu falei, isso eu sei fazer, foi com o Júnior. Júnior, capacete. Maestro Júnior. Maestro Júnior. Beijão pro Maestro Júnior. Quando ele sai do Flamengo e vai jogar na Itália, no Torino. Eu faço uma reportagem grande, que era uma reportagem que mostrava que o Júnior, que não é carioca tecnicamente, ele nasceu na Paraíba, mas que ele era o jogador mais carioca de todos. Por quê? Ele é um cara que aliava o futebol com a praia e com o samba. Porque ele era um cara de praia, ele jogava futebol de praia, como eu joguei futebol de praia, e muito ligado a samba e muito ligado a futebol. Então, ficou uma reportagem muito diferente, porque não era só... Era um pouco eu falar do que é ser carioca, né? Do que é gostar do Rio de Janeiro e curtir o Rio de Janeiro, né? E eu falei, poxa... Isso foi que a primeira... era? 85, 85 foi quando ele... eu acho que ele vai em 85. E é quando eu me dou conta de, poxa, isso eu sei fazer, isso eu acho que eu faço bem. A tua primeira Copa foi em 86. 86. Cobrindo a França. Eu cobri o grupo da França, que era França, União Soviética, Hungria e Canadá. Você viu, o Canadá vai voltar agora uma Copa pela primeira vez desde aquela época, né? Você estava na eliminação, então. Estava no Brasil e a bola França. Bate na cabeça do Carlos. Bate na trave, volta no Carlos e entra no Belloni. E o Zico perde. E foi assim... incrível, porque você vê, 86, que era a União Soviética, ela começa muito bem, assim, na Copa do Mundo, ela dá uma goleada de 6-0 na Hungria, e jogando muito bem. Foi a única vez que teve um jogador... E, aliás, você vê como é que essas coisas são engraçadas. A gente está falando de uma guerra hoje, né? Ucrânia e Rússia. Na época, a seleção soviética, os melhores jogadores eram ucranianos, né? O único jogador que ganhou a Ballon d'Or, o Belanov, era desse time. Que era muito difícil um jogador do leste europeu ganhar um título, um prêmio, né? E era um cracaço, esse cara jogava muito bem. E esse time aparece, poxa, e na época, eu falei, vamos fazer uma reportagem lá. E eles não deixavam, na treino, quase não deixavam gravar nada. Coletivo, às vezes, era um dirigente, nem era o técnico que falava. Aí eu cheguei para um assessor lá e falei, gente, eu sou de um país que as pessoas são muito preconceituosas com essa coisa de União Soviética, de comunismo, não sei o quê. Poxa, o Brasil adora futebol, vocês estão jogando muito bem. Poxa, a gente queria fazer alguma coisa lá com vocês. Aí o cara falou, eu vou consultar Moscou. Eu falei, tá de sacanagem, né? Isso é frase de filme, eu vou consultar Moscou. Ligar para o inspetor, mas era verdade. Que isso? 3 dias depois, a gente voltou lá, o cara falou, quando acabar a coletiva, fica aí. Aí levaram a gente para concentração. Aí os jogadores, sabe aquelas danças russas que pulam, aquele goleiro da Saev, aquele famoso. Fizeram uma farra, era aquela coisa assim. Eles também estavam alegres de mostrar um outro lado da Rússia para o Brasil. Isso foi uma coisa que depois me ajudou muito em cobertura de guerra, etc e tal. O mundo gosta do Brasil. O mundo vê o Brasil de uma maneira muito alegre. Por causa de futebol, muito. Carnaval, música, mulher bonita. Tudo isso são coisas boas, né? Que a gente apresenta lá para fora. Recentemente a gente está com a imagem meio queimada lá fora. Mas assim, de uma maneira geral, ser brasileiro é uma coisa muito boa. E como jornalista isso ajuda muito mais que atrapalha.